O caso Icaraíma acabou de ganhar uma reviravolta que está deixando investigadores em alerta máximo. Um nome que ninguém ousava pronunciar agora está no centro de tudo: Mamute. Empresário poderoso, figura temida na região, homem que transita entre políticos e grandes negócios. Será que ele foi o verdadeiro mandante do assassinato dos 4 homens que desapareceram após irem cobrar uma dívida milionária? E tem mais. Fontes revelam que Paulo Buscariolo, o filho, estava disposto a se entregar à polícia dias atrás. Queria acabar com o pesadelo, queria contar a verdade. Mas o pai, Antônio Buscariolo, o impediu, segurou o filho, convenceu ele a fugir, manteve ambos escondidos. Por quê? O que o pai sabe que não pode ser revelado? Estaria protegendo alguém maior que eles? Enquanto isso, a polícia parece estar cada vez mais perto. Operações de rastreamento seguiram a esposa de Paulo. Helicópteros sobrevoam propriedades rurais. E há informações de que os Buscariolo foram localizados. Será que a prisão está próxima? Ou conseguirão escapar mais uma vez? Hoje você vai descobrir quem realmente é Mamute, por que seu nome causa tanto medo e como Paulo quase entregou tudo antes de ser impedido pelo próprio pai. Fique até o final, porque as revelações de hoje podem finalmente explicar quem ordenou a emboscada que matou 4 homens inocentes. A investigação rapidamente apontou para Antônio Buscariolo e seu filho Paulo como responsáveis diretos pela emboscada. Pai e filho teriam atraído as vítimas para a propriedade rural isolada e eliminado os 4 homens para se livrar da dívida milionária. Quando a polícia chegou para interrogá-los, os 2 admitiram a existência da dívida, mas negaram qualquer envolvimento. No dia seguinte, fugiram durante a madrugada, deixando a propriedade completamente abandonada. Mas agora, algo muito maior está vindo à tona. Um nome que circula nos bastidores da investigação desde o início, mas que ninguém tinha coragem de pronunciar publicamente. Mamute. Quem é Mamute? Por que esse homem causa tanto medo em Icaraíma? E qual seria sua ligação com o assassinato de 4 cobradores? Mamute não é apenas mais um empresário da região. Ele é uma figura de poder absoluto em Icaraíma. Transita entre os círculos mais altos da política local, tem negócios extensos e seu nome está envolvido em diversas investigações ao longo dos anos. Contrabando, disputas de terra, intimidação, mas nunca foi condenado. Sempre conseguiu escapar, sempre teve advogados caros, sempre teve proteção. Na cidade, ninguém fala abertamente sobre Mamute. Existe um medo palpável. Comerciantes desviam o olhar quando o nome é mencionado. Políticos evitam comentários. É como se uma sombra pairasse sobre qualquer conversa que o envolva. E agora, investigadores acreditam que Mamute pode ter sido o verdadeiro mandante do crime. A teoria é explosiva. Os Buscariolo teriam agido sob ordens dele. A dívida de R$1 milhão não seria apenas entre Alencar e os Buscariolo. Haveria um terceiro interessado, alguém que queria aqueles cobradores mortos, alguém que orquestrou toda a emboscada. Por que Mamute quereria eliminar 4 cobradores de São Paulo? Essa é a pergunta que não quer calar. Seria apenas para proteger os Buscariolo, que possivelmente fazem negócios com ele? Ou haveria algo mais profundo, algo que os 4 homens poderiam ter descoberto durante a cobrança? Uma fonte ligada à investigação revelou que documentos relacionados à propriedade rural onde aconteceu a emboscada mostram conexões indiretas com empresas vinculadas a Mamute. Não é algo direto, mas há elos que chamam atenção. Escrituras antigas, transferências suspeitas, negócios que nunca foram totalmente esclarecidos. Enquanto o nome de Mamute começa a ganhar força nos bastidores, outro detalhe chocante veio à tona. Paulo Buscariolo queria se entregar à polícia dias atrás, mas foi impedido pelo próprio pai. Segundo relatos de pessoas próximas à família, Paulo estava completamente abalado após o desaparecimento dos 4 homens. A pressão psicológica, o cerco policial cada vez mais apertado, a culpa, tudo isso estava destruindo ele por dentro. Ele teria dito a familiares que não aguentava mais viver como foragido, que queria contar a verdade, que queria acabar com aquilo, mas Antônio Buscariolo, o pai, não permitiu. Em conversas tensas com o filho, o velho teria sido categórico. Se você se entregar, entrega todo mundo. E você sabe o que vai acontecer com a gente se isso acontecer. O que o pai quis dizer com isso? Seria uma ameaça velada de que forças maiores estão envolvidas? Que se Paulo falar demais, tanto ele quanto o pai estarão em perigo? Isso reforça ainda mais a teoria de que os Buscariolo não agiram sozinhos e que alguém mais poderoso está por trás de tudo.
Paulo, mais jovem, mais vulnerável emocionalmente, cedeu à pressão do pai. Continuou foragido, continuou escondido, mesmo querendo desesperadamente se entregar. Essa informação é crucial porque mostra uma divisão dentro da própria dupla de foragidos. Paulo está no limite, está prestes a quebrar, e quando isso acontecer, ele pode revelar tudo. Enquanto isso, a polícia não está parada. Operações de rastreamento intensificaram nos últimos dias e há fortes indícios de que os Buscariolo foram localizados. Uma das estratégias da polícia foi seguir a esposa de Paulo. Investigadores acreditam que ela pode estar mantendo contato com o marido foragido, levando mensagens, talvez até suprimentos. Equipes de inteligência monitoraram seus deslocamentos, analisaram padrões de movimento, cruzaram dados de celular. No último final de semana, a esposa de Paulo fez uma viagem para uma região rural distante. Saiu de Icaraíma pela manhã, dirigiu por mais de 2 horas e passou várias horas numa área de difícil acesso. Quando voltou, estava visivelmente tensa. A polícia não interceptou ela naquele momento para não alertar os foragidos, mas registrou cada movimento. Essa movimentação levou os investigadores a concentrar buscas numa área específica. Zona rural entre Icaraíma e municípios vizinhos, região de mata fechada e propriedades isoladas. Helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas sobrevoaram a área usando câmeras de infravermelho. Equipes terrestres com cães farejadores percorreram trilhas e estradas vicinais. E na quinta-feira passada, uma informação explosiva vazou dos círculos policiais. Os Buscariolo teriam sido vistos numa propriedade rural específica. A polícia não confirma oficialmente, mas fontes dizem que há operação sendo preparada para capturá-los. Se isso for verdade, a prisão pode acontecer a qualquer momento. E quando Paulo for capturado, especialmente dado seu estado emocional fragilizado, há grande chance de que ele comece a falar. E se ele falar, o nome de Mamute pode finalmente sair do campo das especulações e entrar oficialmente na investigação. Mas aqui surge outra questão inquietante. Mamute vai permitir que isso aconteça? Um homem com tanto poder, com tantas conexões, simplesmente vai ficar parado enquanto seu nome é arrastado para o centro de um caso de homicídio múltiplo? Há quem acredite que Mamute já está tomando providências. Advogados caros devem estar preparando defesas preventivas. Testemunhas podem estar sendo pressionadas a mudar versões. Documentos comprometedores podem estar desaparecendo. É assim que homens poderosos operam quando sentem o cerco se fechar. Mas a polícia também não é ingênua. O delegado Gabriel Menezes, responsável pela investigação, é conhecido por sua persistência em casos complexos. Ele já derrubou esquemas antes, já enfrentou gente poderosa. E agora ele tem uma oportunidade de ouro. 2 foragidos prestes a serem capturados. Um deles, Paulo no limite emocional e disposto a falar. Vamos então conectar todos os pontos do que sabemos até agora. Ponto 1. 4 homens foram para Icaraíma cobrar dívida de R$1 milhão e desapareceram após entrarem numa propriedade rural. Ponto 2. Antônio e Paulo Buscariolo são os principais suspeitos. Fugiram quando o cerco policial apertou. Ponto 3. O nome de Mamute, empresário poderoso e temido, circula nos bastidores como possível mandante. Ponto 4. Documentos mostram conexões indiretas entre a propriedade do crime e negócios ligados a Mamute. Ponto 5. Paulo queria se entregar, mas foi impedido pelo pai, que teria dito: "Se você se entregar, entrega todo mundo." Ponto 6. A esposa de Paulo foi seguida pela polícia e levou investigadores a uma região específica. Ponto 7. Há informações de que os Buscariolo foram localizados e operação de captura está sendo preparada. Agora, vamos analisar as teorias principais. Teoria 1. Mamute como mandante direto. Nesta versão, Mamute teria ordenado a eliminação dos 4 cobradores para proteger um esquema maior. Os Buscariolo seriam apenas executores, homens de confiança que fizeram o trabalho sujo. A dívida de R$1 milhão seria apenas a ponta do iceberg
de algo muito maior: lavagem de dinheiro, grilagem de terras, esquemas envolvendo recursos públicos. O que sustenta essa teoria? As conexões indiretas entre Mamute e a propriedade onde aconteceu o crime. O medo que seu nome causa na região. A frase do pai para o filho: entrega todo mundo. E principalmente o fato de que eliminar 4 pessoas por apenas R$1 milhão parece desproporcional. Haveria algo mais valioso em jogo. Teoria 2. Mamute como protetor dos Buscariolo. Nesta versão, Mamute não ordenou o crime, mas está protegendo pai e filho porque eles fazem parte de sua rede de negócios. Se os Buscariolo caírem e começarem a falar, podem arrastar Mamute em outras investigações não relacionadas ao caso Icaraíma. Por isso, ele estaria usando seu poder para dificultar as buscas, pressionar testemunhas, garantir que os foragidos tenham recursos para permanecer escondidos. O que sustenta essa teoria? O fato de que os Buscariolo conseguiram fugir e permanecer foragidos por tanto tempo, mesmo com operações intensas de busca. Alguém está ajudando eles com dinheiro, esconderijos, informações sobre movimentação policial, e Mamute teria recursos para fazer tudo isso. Teoria 3. Os 4 homens descobriram algo. Nesta versão, Rafael, Robishley, Diego e Alencar não foram mortos apenas por causa da dívida. Durante o processo de cobrança, eles teriam descoberto algo comprometedor: documentos falsos, provas de crimes anteriores, envolvimento com máfias, e por isso precisaram ser eliminados. Mamute seria o verdadeiro dono dos segredos que eles descobriram. O que sustenta essa teoria? O nível de violência empregado. 4 homens eliminados e escondidos em local onde provavelmente nunca seriam encontrados se não fosse a investigação intensa. Isso não parece proporcional a uma simples dívida. Parece mais com uma operação de silenciamento. Qual dessas teorias faz mais sentido para você? Ou você acredita em outra possibilidade que ainda não foi levantada? Enquanto tentamos entender a verdade, 4 famílias vivem um pesadelo sem fim. A esposa de Robishley cuida sozinha dos 2 filhos pequenos, tentando explicar para uma criança de 7 anos por que o pai não voltou. Rafael deixou esposa, filhos e netos que jamais terão a chance de se despedir. Diego tinha sonhos, projetos, uma vida inteira pela frente. Alencar confiou nas pessoas erradas. Acreditou que estava fazendo um trabalho rotineiro de cobrança. Eles não sabiam que estavam entrando numa armadilha mortal. Não sabiam que possivelmente havia forças muito maiores envolvidas naquela dívida. Não sabiam que não sairiam vivos dali. E agora, com os Buscariolo prestes a serem capturados, e com o nome de Mamute finalmente vindo à tona, essas famílias podem estar próximas de finalmente terem respostas. Mas será que terão justiça? Será que homens poderosos como Mamute realmente pagam pelos seus crimes? Ou será que o sistema vai protegê-lo, como protegeu tantas vezes antes? A prisão de Paulo e Antônio Buscariolo será apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste da justiça brasileira será se terá coragem de subir a escada do poder e alcançar quem realmente ordenou tudo isso. O caso Icaraíma está chegando num ponto de virada crucial. Paulo Buscariolo, abalado e no limite emocional, quase se entregou dias atrás, mas foi impedido pelo pai. Agora, com a polícia cada vez mais perto de capturá-los, é questão de tempo até que um dos 2 comece a falar. E quando isso acontecer, todos os nomes por trás dessa emboscada brutal podem finalmente vir à tona. Mamute, o empresário poderoso que ninguém ousa confrontar, está no centro das especulações. Seria ele o verdadeiro mandante? Estaria apenas protegendo os Buscariolo por interesses próprios? Ou seria apenas mais um nome sendo arrastado sem provas concretas? A investigação vai responder isso em breve. Enquanto isso, 4 famílias seguem em dor indescritível. Rafael, Robishley, Diego e Alencar saíram numa terça-feira de manhã para trabalhar e nunca mais voltaram. Deixaram esposas, filhos, netos, sonhos interrompidos. Suas vidas foram ceifadas por ganância, por covardia, por um sistema que ainda permite que os poderosos se escondam atrás de suas conexões. Mas hoje, algo mudou.
O nome que ninguém pronunciava agora está sendo dito. O medo está dando lugar à indignação e a sociedade inteira está de olho, exigindo que a justiça não faça vistas grossas dessa vez, que Deus ilumine os investigadores nesta reta final, que os dê sabedoria para desvendarem toda a verdade, coragem para enfrentarem os poderosos e força para não cederem a pressões, que console o coração despedaçado dessas 4 famílias que perderam tudo de forma tão brutal e injusta. E que a justiça divina, que enxerga onde os olhos humanos não alcançam, alcance todos os responsáveis por esse crime hediondo. Que nenhum culpado escape, seja ele executor ou mandante, seja ele pobre ou poderoso. Agora eu quero saber de você. Você acredita que Mamute realmente está envolvido? Paulo vai entregar tudo quando for capturado? A justiça terá coragem de prender um homem tão poderoso? Deixe sua opinião completa aqui nos comentários. Se você quer continuar acompanhando cada desdobramento do caso Icaraíma, se inscreva no canal Diário Geral e ative o sininho. Qualquer nova informação, qualquer atualização da polícia, você vai saber aqui primeiro. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam a verdade por trás dessa tragédia. Que Deus proteja nossas famílias de pessoas com o coração endurecido pela ganância. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer o mal e sabedoria para nos afastarmos de situações perigosas. Que a paz do Senhor esteja com você e sua família. Até o próximo vídeo. Onde artérias vitais podem ser atingidas com facilidade. Uma criança de 8 anos pode sim causar ferimentos graves em um adulto, especialmente se usar um objeto cortante e atingir pontos vitais, explica um perito criminal que acompanha o caso. O que chama a atenção não é a capacidade física, mas o conhecimento do local exato onde atacar. O conselho tutelar foi acionado imediatamente após o crime e o menino foi levado para ser acompanhado pelos órgãos competentes. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 12 anos não podem ser detidos nem receber medidas socioeducativas independentemente da gravidade do ato cometido. Atualmente, o menino está sob a tutela de um tio, que agora enfrenta o desafio de cuidar de uma criança que demonstrou ser capaz de violência extrema. Como é que eu vou dormir com ele no mesmo quarto? Questiona o familiar, demonstrando o medo e a insegurança que todos sentem diante dessa situação sem precedentes. A investigação policial continua em andamento no 101º Distrito Policial do Jardim das Embuias. Perícias foram realizadas na casa onde aconteceu o crime e a faca utilizada foi apreendida como prova material, mas as principais evidências estão nos depoimentos das testemunhas que presenciaram toda a tragédia. O que mais intriga os investigadores é a total ausência de arrependimento demonstrada pela criança. Em casos normais, mesmo crianças que cometem atos violentos costumam demonstrar algum tipo de remorso ou confusão sobre o que fizeram, mas neste caso, o menino mostrou uma frieza que deixou até policiais experientes perturbados. Ele conversou de boa, sem demonstrar emoção, como se estivesse falando sobre qualquer coisa, relata uma fonte ligada à investigação. Não chorou, não perguntou pela mãe, não demonstrou entender a gravidade do que havia feito. Essa frieza levanta questões sobre o desenvolvimento psicológico da criança e sobre a necessidade urgente de acompanhamento psiquiátrico especializado. Especialistas em saúde mental infantil alertam que comportamentos como esse podem indicar transtornos graves que precisam ser tratados imediatamente. A comunidade de Parelheiros está em estado de choque com essa tragédia. Vizinhos descrevem Kaline como uma mulher trabalhadora, dedicada aos filhos, que jamais demonstrou qualquer tipo de violência ou agressividade com as crianças. Ela era uma mãe exemplar, conta uma vizinha, sempre cuidando dos meninos, sempre preocupada com eles. Essa imagem de mãe dedicada torna ainda mais incompreensível o ato cometido pelo filho. Em suas redes sociais, Kaline constantemente demonstrava amor pelos filhos, fazendo declarações carinhosas e compartilhando momentos especiais da família. Era uma mulher que vivia para os filhos, que trabalhava duro para dar o melhor para eles. Mas talvez seja exatamente esse amor incondicional que explique suas últimas palavras. Mesmo diante da traição mais dolorosa que uma mãe pode sofrer, Kaline escolheu o perdão. Escolheu demonstrar que o amor maternal é mais forte que a dor, mais forte que a revolta, mais forte até que a própria morte.
as investigações agora se concentram em entender se existem outros fatores que podem ter influenciado o comportamento da criança. A polícia está verificando se o menino tinha acesso a conteúdos violentos na internet, se havia presenciado cenas de violência, se havia sinais anteriores que poderiam ter servido de alerta. Estamos investigando todos os aspectos da vida dessa criança, explica uma fonte da investigação. Queremos entender se houve algum gatilho específico, alguma influência externa, algum fator que possa explicar esse comportamento extremo. A família agora se debate entre a dor pela perda de Kaline e a preocupação com o futuro do menino. Como lidar com uma criança que demonstrou ser capaz de violência letal? Como garantir a segurança de outros familiares? Como ajudar essa criança a entender a gravidade do que fez? São perguntas que não têm respostas fáceis, que desafiam todos os protocolos estabelecidos para casos envolvendo menores de idade. O sistema de proteção à criança e ao adolescente não foi projetado para lidar com situações extremas como essa, onde a própria criança se torna uma ameaça. O caso de Kaline Arruda dos Santos levanta questões fundamentais sobre saúde mental infantil, sobre os sinais de alerta que a sociedade precisa aprender a reconhecer, sobre a importância do acompanhamento psicológico para crianças que passaram por traumas graves. Mas, acima de tudo, este caso nos ensina sobre o poder transformador do amor maternal. Mesmo nos momentos mais sombrios da existência humana, mesmo diante da maior traição possível, uma mãe foi capaz de escolher o perdão. E talvez seja essa a única luz que podemos encontrar em meio a tanta escuridão. Quando olhamos para o caso de Kaline Arruda dos Santos, nos deparamos com uma realidade que desafia todos os nossos conceitos sobre amor maternal, perdão e natureza humana. Uma mãe que, mesmo diante da morte pelas mãos do próprio filho, escolheu o perdão como sua última palavra na terra. Um amor que transcendeu a dor mais profunda que um ser humano pode sentir. Mas este caso também nos alerta para algo muito mais amplo e preocupante. Quantas crianças estão passando por traumas silenciosos que podem explodir em violência? Quantos sinais de alerta estamos ignorando em nossas próprias famílias? O menino de 8 anos que tirou a vida de Kaline não se tornou violento da noite para o dia. Houve sinais, mudanças comportamentais, alertas que talvez não tenham sido levados a sério. A morte dos 2 irmãos há 2 anos foi um trauma devastador que mudou completamente a dinâmica familiar. Uma criança de 6 anos, na época, perdeu 2 irmãos em pouco tempo. E é possível que nunca tenha recebido o acompanhamento psicológico adequado para processar essas perdas. O resultado foi uma bomba relógio emocional que explodiu da forma mais trágica possível. Este caso nos ensina que precisamos estar mais atentos aos sinais que nossas crianças nos dão. Agressividade excessiva, mudanças bruscas de comportamento, incapacidade de aceitar limites. Esses podem ser gritos de socorro de uma mente infantil que não consegue processar dores adultas. Não podemos mais ignorar esses sinais, não podemos mais achar que é só uma fase quando uma criança demonstra comportamentos extremos. A investigação continua e muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. O que realmente motivou aquela explosão de violência? Havia outros sinais que foram ignorados? Existem fatores externos que influenciaram o comportamento da criança? A polícia trabalha para entender todos os aspectos deste caso que chocou o Brasil inteiro. Mas, independentemente das respostas que encontrarmos, uma coisa permanecerá para sempre: o exemplo de amor incondicional deixado por Kaline Arruda dos Santos. Em seus últimos momentos de vida, ela nos ensinou que o amor de uma mãe é capaz de perdoar até mesmo o imperdoável. Que existe uma força espiritual tão poderosa no coração materno que nem a morte consegue vencer. Que Deus console o coração despedaçado dessa família que perdeu uma mãe exemplar de forma tão brutal. Que Ele dê sabedoria aos familiares que agora precisam cuidar de uma criança traumatizada e perigosa. Que sua misericórdia alcance esse menino e o transforme, porque só o poder divino pode curar uma alma tão ferida. Que o Senhor proteja nossas crianças dos traumas que podem destruir suas mentes e corações. Que Ele nos dê discernimento para reconhecer os sinais de sofrimento em nossos filhos antes que seja tarde demais. Que sua paz habite em nossos lares e que seu amor seja mais forte que qualquer dor ou revolta. Senhor,
Nós sabemos que algumas coisas só o Senhor pode explicar, só o Senhor pode curar. Te pedimos que derrame sua graça sobre essa família destroçada, que console o coração de quem perdeu Kaline e que cure a mente e o coração dessa criança que se tornou órfã de mãe pelas próprias mãos. Que a história de Kaline nos lembre sempre que o amor verdadeiro vence até mesmo a morte, que o perdão é mais poderoso que a vingança e que existe uma força espiritual no coração humano que nem as trevas mais profundas conseguem apagar. Compartilhe este vídeo para que a história de Kaline chegue a mais pessoas. Deixe sua opinião nos comentários. O que pode ter levado uma criança de 8 anos a cometer um ato tão extremo? Como podemos proteger nossas crianças de traumas que podem destruir suas vidas? Ative o sininho para acompanhar todos os desdobramentos deste caso que marcou o Brasil. Que Deus abençoe você e sua família e que sua proteção esteja sempre sobre nossas crianças, porque só o amor divino pode curar as feridas mais profundas da alma humana.